Bom dia pessoal, bom dia turma. Fernando Marques Trader falando aqui com vocês. Como eu falei com vocês anteriormente, eu vou fazer de 3 a 4 vídeos aqui por semana. O ideal é 3, entre terça, quarta e sexta ou terça e sexta-feiras. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer as operações aqui e gravar as operações, né? Vamos ver se vai ficar interessante, se vai ficar legal. Ó, o preço, já vamos falando aqui já onde ele tá, o que é que eu tô imaginando para hoje, tá? Ó, o preço se encontra, na minha opinião, aqui numa região de suporte, tá? Apesar de ter um movimento ali não ter rompido esse topão de ontem, né? Ele chegou próximo lá na máxima de sexta e não rompeu, só que ele tá numa linha de defesa aqui agora, né? Então vamos ver o que é que ele vai fazer aqui, se ele nos dá algum sinal de compra aqui bom, interessante pra gente comprar e buscar a ruptura dessa região aqui. Vamos ver o que é que ele vai fazer e eu vou gravar a operação aqui conforme ele for nos dando as oportunidades. Beleza? O preço alinhou para venda, pessoal. Fiz uma entrada aqui, tá? Buscando esse alvo mais curto aqui, ó, que é o fundo prévio ali da região. Vamos ver se vai bater lá. Bom, ele bateu lá no alvo, tá? Um alvo mais curto, acreditando na força do movimento. Primeira operação ali 106,20. Agora eu tô numa região chatinha ali, que é uma retração principal de 61. Acredito que ele vai romper de vez, viu? Vai bater o alvo de 2 para 1, foi o que ele fez agora. Não seria o 2 para 1, né? Mas acabei saindo um pouquinho antes por ter entrado tarde, tá, pessoal? O certo era para ter entrado no fechamento desse candle aqui, ó. Aí eu entrei um pouco mais abaixo, então encurtei o alvo ali. Beleza? Vamos lá pro racional dessa operação. Não vou entrar novamente agora, eu sempre espero ele fazer um padrão, né? Ele já andou batendo onde seria o alvo. Então aqui a gente tem que aguardar agora, né? Não posso fazer mais nada. Ó, a minha ideia era o quê? A minha ideia então, até então era o que? Era que tivesse alguma defesa compradora nessa região aqui, ó. A minha ideia era que o preço pudesse fazer essa movimentação, subir mais ou menos até ali em cima, para possivelmente dar alguma venda, né? Mas não. E daqui ele já rompeu os pontos de defesa, né? Abriu com forte movimento de baixo, agredindo a região, ó. E pum, aqui foi a entrada. E o pessoal agora está descarregando. Acredito que esse preço, agora que ele já rompeu esse nível, ele vai buscar essa mínima aqui de ontem, né? Com possibilidade de buscar essa região aqui, ó. Por quê? Acredito que aqui ele está preso em uma lateralidade, num retângulo, ó, um retângulo maior. Então eu acho que o preço pode vir buscar até aqui. Então é um alvo longo, viu? Porque ele perdeu essa região, não tem mais defesa ali, então acredito que ele vai descer. Agora o que eu quero fazer é o quê? O que é que o preço tem que fazer para que a gente possa fazer mais um trade? Voltar em uma certa região de defesa, que é troca de polaridade, retrações, né? Mas por enquanto ele tem região de liquidez. Acredito que ele vai buscar essas liquidez aqui, ó. Essa aqui que é interna e essa aqui que é a mínima do dia. Era um trade que podia segurar, né? Mas eu decidi sair ali com a minha meta mínima, que é o 100, porque eu entrei atrasado, né? Eu tive que mudar de ideia automaticamente, né? Tava com a ideia de compra, mas eu sigo o preço, né? Sigo sempre o preço e as estruturas do gráfico. Na hora que eu vi que de fato ele realmente tava com força para a ponta vendedora, eu fui invertir. E na verdade eu não entrei, né? Tirei a ideia de compra e passei a ter a ideia só de vendas. Mas vamos aguardar aí se ele dá mais alguma oportunidade pra gente. Turma. A queda, pancadinha para baixo, não deu mais oportunidade não, viu? Tô aqui aguardando, esperava ele retornar dentro das regiões, mas foi direto, viu? Foi direto. Pra bater ali já na região ali do retângulo que eu havia mostrado para vocês anteriormente, né? E acho que não vai dar mais oportunidades não, viu? Mas seguimos aguardando aqui, vamos ver. Meus amigos. Que pancada para baixo, hein? Eu tava sem a câmera aqui, agora que eu fui ver. Bom, vamos lá. Para o que eu acho que pode acontecer aqui. Deu uma pancada muito grande para baixo, já rompendo esses níveis aqui, né? No diário ele fez um sinal que eu gosto, que é o stop estocástico. Geralmente, quando dá esse sinal em certos níveis,
ele busca ali de 100 a 150% da projeção. Porém, aqui está tendo uma confluência de 50% de todo esse movimento de alta, né? 61, na retração 61. Então, vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Vou colocar aqui 60 minutos. Vamos ver se dá algum candle comprador aqui. Após 26 minutos ali, que é o fechamento desse candle. Aqui também ele tem a correlação boa também e o alinhamento desse setup em si que eu utilizo, que é o stop estocástico, mais claro, né? Então ele tem chance de fato de buscar ali 150% desse movimento aqui, ó, na projeção. Então aqui é 100% mínimo, tá? Que ele pode buscar e um pouquinho mais abaixo ali no 150, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Então esse é o ponto que eu acredito que o preço possa ir hoje, né? Porque esse sinal aqui, eu fiz vários backtests, ele é muito eficiente, tanto no 60 minutos, 120 minutos, no diário também, ele é eficiente. Só que no diário eu sempre encurto mais o alvo, coloco sempre ali no 100%. Então, minimamente, ele pode buscar aqui, ó, 134, 439. Vamos ver no final do dia se ele vai buscar, né? E aqui, ele praticamente fez um movimento reto, um dia de super tendência, né? Dias assim é difícil, tem captura de liquidez aqui, ó, nesse fundo prévio, né? Tá na retração com a confluência do diário, mas eu acredito que meu dia já foi. Acredito que não vou conseguir fazer mais nada não, a não ser que ele volte dentro de uma região aqui interessante, né? E nos dê a oportunidade de venda aqui na troca de polaridade, na confluência também desses movimentos aqui, simétrico, né? Também pode ser que ele volte ali dentro e dê algum sinal. 10h34, eu acredito que eu não vou fazer mais nada. Já estou satisfeito com o meu dia, porque foi um dia de super tendência, na qual eu consegui pegar a operação aqui em cima, né? Que foi aqui, ó. Nesse ponto aqui. Ele fez o alinhamento do meu setup. Inverso, eu estava com uma ideia, como eu falei com vocês anteriormente, né? Com a ideia de compra, porém ele demonstrou força para o outro lado. Automaticamente eu vou de acordo com o que eu estou vendo. Então eu fiz a venda. A princípio poderia ter saído na mínima de ontem, mas eu encurtei o alvo, por quê? Porque eu entrei atrasado, a entrada era para ser na ruptura desse candle, eu entrei um pouquinho mais abaixo, deixa eu colocar aqui para vocês verem, fica mais fácil aí o entendimento. Short trade, aqui ó, foi aqui ó, você vê que foi curto, né? Eu tava avisando o alvo da projeção, tá pessoal? Eu coloco sempre a projeção em cima do candle. Meu alvo da projeção em si tava dando aqui, ó. A minha saída era no 61, porém já bateu R$100, eu zerei ali. Por quê? A minha entrada era para ter feito aqui, né? Aí ele veio e desceu um pouco, já perdi um pouco ali dos pontos, então eu fiz a entrada, deixei o stop logo acima e só conduzi ali para buscar o alvo final. Porém é o tanto que ele andou depois da minha saída, né? Mas é isso, o mercado é assim mesmo. Eu tinha pontos de travas, que basicamente era aqui, ó. Então eu tava com a ideia de sair aqui mesmo, ó. E na verdade sair um pouco abaixo, ó. A minha ideia era para sair mais ou menos aqui, no 61, que era o risco máximo dessa retração, né? Que era a retração de um movimento de ontem. 50%, 61. Então é a região que ali ele poderia travar. Então eu saí tecnicamente por isso. Então vamos lá, eu vou finalizar no dia aqui. Relatório de performance. Uma única operação, 180 pontos, 3 contratos, tá pessoal? Coloquei 3 contratos porque eu quis um alvo mais curto, para bater a meta ali de R$100. Ontem eu fiquei meio que no 0 a 0, né? Vou colocar aqui o semanal para vocês verem como que tá 135. Fiquei no 0 a 0 ali com 20 e poucos reais. Tentar falar aqui agora, resumidamente, um pouco para vocês do dia de ontem, porque eu tô pensando em fazer vídeo somente de terça, quarta e sexta, ou terça e sexta. Então, eu vou falar para vocês o que é que eu fiz aqui ontem, né? A princípio eu tinha tomado um stop na minha primeira operação, que foi aqui, ó. Eu comprei caro, né? Comprei muito acima. Comprei praticamente no fechamento 3 minutos. Depois eu não vi, mas eu tinha alinhado o meu setup, né? Ele alinhou um pouco mais abaixo, mas a minha entrada foi muito cara, aí ele veio contra, já saí, né? Aí fiquei negativo. Deixa eu tentar colocar aqui só o dia de ontem para vocês verem como que foi ali. Dia 18, tá aqui. Dia 18. Foram 3 operações curtas, tá? A primeira operação foi um loss ali com um contrato, né? Que foi aquela venda, eu peguei 400 pontos negativo. Depois, o acerto com 2 contratos, 225 pontos.
E a última ali, 40 pontinhos, que foi um scalper. Na hora que ele tava muito mais esticado, eu peguei ele o scalperzinho e acabei saindo na proteção e depois ele andou. Finalizei o dia ali com 29 reais. Na semana, por enquanto, com o dia de hoje tá 135, tá? Então o gráfico tá assim. Eu sempre vou mostrar pra vocês aqui o dia anterior, quando eu fizer o vídeo na terça, né? E a minha entrada em si depois, tá? Meu primeiro ponto de entrada foi aqui, caro, com 3 minutos. Depois eu entrei aqui, em 2 minutos, nesse candle, tá? Ele foi o alinhamento. Deixou o stop logo abaixo. Demorou para bater no alvo, viu? Aqui eu fiz os pontos. A entrada foi um pouquinho mais acima e a saída aqui, 2 para 1. Depois ele andou também, ó. Ele andou e buscou a máxima, que foi aqui nesse ponto. Hoje só foi essa venda, vendinha curta, pegando o movimento aqui da minha projeção. Porém, como eu falei com vocês, tinha ponto de trava, saí antecipado. Beleza? Fico por aqui. Espero que vocês gostem do jeito que eu fiz o vídeo, né? Vou tentar ser mais didático aqui com vocês, referente à entrada, visão, o que é que eu estava enxergando. E tentar mostrar a operação como eu fiz hoje aqui, tá? Até a próxima, pessoal.